Vamos então iniciar a nossa primeira aula de equação do segundo grau, cujos objetivos são definir o que é uma equação, o grau de uma equação e o que é incógnita, identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau, aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de uma atividade. Na verdade, definir equação não é bem o termo, nós vamos fazer uma revisão do que é equação, do grau de uma equação, incógnita, porque vocês já viram essas definições nas séries anteriores, mas é sempre bom a gente rever esses conceitos. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual existe uma ou mais letras que representam números, ou seja, toda sentença matemática que tem uma letra e uma igualdade, ela é chamada de equação. No caso, nós temos 3 sentenças matemáticas, então, para a gente ver se é uma equação ou não. Vejamos. A primeira é uma equação? Sim, porque ela tem a incógnita t e ela tem também a igualdade. No caso da segunda sentença, ela não é uma equação, porque apesar dela ter a incógnita, ela tem aqui uma desigualdade, que no caso é o símbolo de menor. A terceira equação é sim uma equação. Por quê? Porque nós temos a incógnita e nós temos a igualdade. Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Nesse slide, eu falei de incógnita e também de grau. Então, vamos ver esses conceitos. Incógnita, no dia a dia, no português, é o substantivo feminino que indica algo desconhecido, um problema, um segredo, e às vezes pode ser até um adjetivo, né? Por exemplo, a gente fala que uma pessoa é incógnita, uma pessoa desconhecida. Matematicamente falando, incógnita é uma letra que representa um número desconhecido na equação. Quando você fala que você resolveu a equação, você descobriu o valor da incógnita, o valor do número que estava ali sendo representado por aquela letra. O grau de uma equação, quando essa equação possui somente uma incógnita, ele é determinado pelo maior valor de seus expoentes. Então, no caso aqui, nós temos também mais 3 exemplos, onde a gente pode definir o grau de cada equação. Na primeira equação, o grau é 4. Nós temos a incógnita elevada a 1, elevada a 2 e elevada a 4. O maior expoente é o 4, então ela é a equação do quarto grau. No segundo exemplo, qual seria o grau dessa equação? 7, né? Porque o maior expoente aqui é o 7. Aqui a incógnita, nós não temos nenhum número aparecendo aqui. Quando não tem nenhum número aqui aparecendo, é porque é 1, 4 e 7. Então, ela é a equação do sétimo grau. E a última equação é uma equação do segundo grau, né? Uma equação de grau 2, porque o maior expoente, então, da incógnita é o 2. E é com essa equação que a gente vai trabalhar de agora em diante. A equação do segundo grau, ela tem uma forma geral descrita dessa maneira, né? Aqui nós temos um número que acompanha a incógnita elevado ao quadrado, elevado a 2. Às vezes nós temos aqui um número ao lado da incógnita elevado a 1. E às vezes nós temos um número aqui que não tem nenhuma incógnita ao lado dele. No caso, ele é chamado de termo independente. Os 3 números são chamados de coeficientes, porém esse daqui é chamado também de termo independente porque ele é independente da letra. Ele não tem nenhuma letra aqui ao lado dele. Por que eu disse que esse tem, esse às vezes tem, esse às vezes tem? O A nunca vai ser 0 numa equação do segundo grau. Mas, por quê? Porque se o A for 0, nós não temos uma equação do segundo grau. Aqui eu poderia dizer que esse número está multiplicando a letra elevada ao quadrado. Se aqui for 0, 0 vezes qualquer número vai dar 0, nós não vamos ter esse termo, e aí no caso eu não teria uma equação do segundo grau. Então, o A sempre vai ser diferente de 0. O B e o C podem até ser 0, nós vamos ver nos exemplos
que virão adiante. Ah, mas para que eu preciso saber identificar esses valores aqui na equação de segundo grau? Porque para resolver uma equação de segundo grau, né, descobrir o valor dessa incógnita, a gente usa a fórmula de Bhaskara para resolver a maioria das equações. Existem algumas que a gente pode fazer de maneira diferente, mas essa fórmula resolve todas, né? Então, vocês percebam aqui que nós temos aqui a letra B, a letra A, C, A. Então, essas letras serão, para resolver a equação de segundo grau, essas letras serão substituídas pelos números que nós vamos tirar daqui, ó, da equação. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é identificar esses números. Se eu identificá-los de maneira incorreta, consequentemente, eu vou achar um valor incorreto para a minha incógnita. Aqui foram dados 4 exemplos para a gente tirar, identificar, então, os coeficientes e o termo dependente. No primeiro exemplo, nós temos a incógnita elevada ao quadrado ao lado do 7. Então, o 7, no caso, é o A. O 5 mais 5 está ao lado da incógnita elevada a 1, então ele é o B. E aqui nós temos o termo independente, não tem nenhuma incógnita aqui ao lado dele. Então, ele é o nosso termo independente, é o C. Né? O A é 7, o B é mais 5 e o C é mais 10. No segundo exemplo, nós temos que o A é menos 5, porque o menos 5 está ao lado da letra elevada ao quadrado. O B é o menos 2, porque está ao lado da letra elevada a 1. E o C, o nosso termo independente, é o mais 8. Nesse terceiro exemplo, nós temos um desafio a mais. Por quê? O A é o número que aparece aqui ao lado da letra elevado ao quadrado. Porém, aqui não tem número nenhum. Assim como também ao lado da incógnita elevada a 1, nós não temos nenhum número. Quando esses números não aparecem ao lado da letra em quaisquer circunstâncias, é porque esse número é o 1. Tá? Então, aqui nós vamos ter o 1 e o 1, só que eles não estão aparecendo. Então, no caso, o A vai ser o menos 1, porque nós já tínhamos o sinal de negativo aqui ao lado da incógnita elevada ao quadrado. Então, aqui seria o menos 1. Ao lado da incógnita elevada a 1, nós temos mais 1. E o C é igual a 0, porque aqui nós não temos nenhum termo independente, né? No último exemplo, da mesma forma, não estava aparecendo nenhum número ao lado da incógnita elevado ao quadrado, então é porque esse número é 1. E aqui nós temos o termo independente, que é o menos 100. Então, nós temos o A e temos o C. E o B? O B vai ser 0. Então, o A é 1, o B é 0 e o C é menos 100. Porque nessa equação, a gente não tem a letra elevada a 1. Né? Não apareceu. Então, se ela não apareceu, é porque o número que está ao lado dela é o 0. Né? Zerou. Aqui, nós temos que a primeira equação é chamada de equação de segundo grau completa, a segunda também, a terceira é chamada de equação do segundo grau incompleta e a última também. A equação do segundo grau completa, nenhum dos coeficientes são zeros. Na incompleta, ou o B ou o C é 0, ok? Mas por que eu preciso saber se ela é completa ou incompleta? Como eu falei no início do slide, se ela for incompleta, existem algumas maneiras mais fáceis para resolver. Então, é interessante que eu saiba olhar na equação de segundo grau e identificar se ela é completa. Então, eu provavelmente terei que usar a equação de segundo grau, ou ela é incompleta e aí eu posso usar ou não a fórmula de Bhaskara, eu posso fazer de uma outra maneira. Aqui foi colocada uma equação do segundo grau, digamos assim, bagunçada. E por que foi dado esse exemplo? Porque a gente tem que guardar que nem sempre a equação ela vai estar de maneira organizada. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Aliás,
futuramente nem todas elas estarão iguais a zero. Vocês viram que todos os exemplos dados sempre estavam igual a zero. No futuro isso pode não acontecer. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que arrumar a equação, deixar ela igual a zero, para depois você tirar A, B e C e aí então encontrar o valor da incógnita. E nem sempre também ela vai estar organizadinha, vamos dizer assim, na sequência, o ax² mais bx mais c igual a zero. Você pode colocá-la, organizá-la, ou você pode tirar o A, B e C do jeito que está aqui, desde que você tenha entendido que o A é o número que está ao lado da incógnita elevado ao quadrado. O B é o número ao lado da incógnita elevado a 1. E o C é o termo independente que não tem letra nenhuma do lado dele. Outra coisa, eu sempre estou falando número, número, número. Às vezes, quando você continuar estudando, nem sempre aqui também serão números, tá? Mas a gente está iniciando os estudos com a equação de segundo grau, então, obviamente que aqui a gente, no início, sempre vai colocar números para que você possa depois jogar na Bhaskara ou de alguma outra forma resolver a equação encontrando o valor da incógnita. Então, voltando aqui à identificação dos coeficientes e do termo independente, nós temos que o A vai ser o 6, porque está ao lado da incógnita elevado ao quadrado. O B vai ser o menos 2, porque está ao lado da incógnita elevada a 1. E o C, o termo independente, seria o menos 50, que não tem nenhuma incógnita ao lado dele. No caso, nós temos uma tabela que é para a gente fixar a aprendizagem de tudo que foi falado até agora. Então, aqui é pedido para tirar a incógnita, os valores dos coeficientes A, B e C e dizer se ela é completa ou incompleta. E essa é a atividade que vocês também terão de fazer, que se encontra ao final do vídeo, também para a fixação da aprendizagem. No caso aqui, eu já retirei das equações aquilo que nós vamos precisar, né? Então, no caso da primeira equação, nós temos que a incógnita é o P, o A é o número que está ao lado da incógnita ao quadrado, né? Então, a incógnita ao quadrado ela está aqui. Ao lado dela, nós temos o 9. Então, o A é o 9. A incógnita elevada a 1 está aqui. Ao lado dela, nós temos o 4, menos 4. Então, portanto, o B é menos 4. O C é o termo independente da incógnita. Então, no caso, é o mais 11. Nessa equação, nós temos que o A aqui não aparece. Então, nós vamos colocar 1, como já tinha o sinal de negativo, se torna menos 1. Então, o A é o menos 1, o B é o mais 5 e o C é o mais 9. A incógnita é o X. Na terceira equação, nós temos a incógnita T elevado ao quadrado. Ao lado dela também não aparece número nenhum. No caso, nós vamos colocar o 1, que será o A. Nos resta mais um número, que é o menos 23. Será que ele é o B ou será que ele é o C? Veja se tem a incógnita ao lado. Como não tem a incógnita ao lado, ele é o termo independente. E o nosso B vai ser o 0. Na última equação, nós temos a incógnita, que é o H. O A está do lado da incógnita elevado ao quadrado, então é o menos 2. E nos sobrou apenas mais um número. Ok, esse número será que é o B ou será que ele é o C? No caso, existe uma incógnita ao lado dele elevada a 1. Então, ele vai ser o B. E o C não. Tem aqui na equação, não aparece, então é o 0. A primeira equação, nem o A, nem o B, nem o C são zeros. Então, ela é uma equação do segundo grau completa. A segunda também, nem o A, nem o B, nem o C são iguais a 0.
E a C, nós temos que o B é zero, então ela é incompleta. Na última, o C é zero, então ela também é uma equação do segundo grau incompleta.